Pessoal, na maratona de hoje nós vamos ver a primeira parte da Lei Complementar 75. Essa Lei Complementar 75 aí trata da Lei Orgânica Nacional do MPU, órgão para o qual você vai estar concorrendo, ou está concorrendo já, né? Porque você já começou a estudar, então você não vai estar, você já está concorrendo e está à frente de muita gente que ainda não começou a estudar. Tá? A gente vai combinar o seguinte, alguns tópicos são muito parecidos com o que a gente viu na maratona anterior, então a gente vai rever alguns sim aqui, porque eu julgo que é de extrema importância esta revisão, até porque são itens aí que caem normalmente em prova, são itens que caem sempre, caiu em 2010, caiu em 2013, caiu em 2015, vai cair aí em 2017, 2018, com toda certeza. Então são assuntos básicos, então não estranhe se você estiver, professor, é igual. É de certa forma mas agora é sob o prisma da Lei Complementar 75, tem algumas diferenças, tá bom? Lembrando que, como é uma maratona, nós temos aí o prazo de mais ou menos 1 hora para tratar, então nós não vamos ver pormenorizadamente cada item, nós vamos ver um resumão aí do que é mais importante dentro do conteúdo, tá bom? Então vem comigo na tela. Primeira coisa que a gente tem que discutir, e você tem que saber de cor e salteado, que o Ministério Público não integra nenhum dos poderes da República. Quais são os poderes? Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Isso, né, tem a ver lá com aquela teoria do Maquiavel que fez lá, dos 3 poderes, né, tripartição dos poderes e tudo aquilo. Certamente, se ele fizesse hoje, ele falaria de 4 poderes. O Ministério Público não faz parte do Judiciário, muito menos do Executivo. É certo que nas constituições anteriores ele é ligado ao Poder Executivo, mas atualmente ele não faz parte aí do Poder Executivo mais, por conta da Constituição Federal. E isso também ele é previsto, né, lá no artigo 1º. Vejam. O artigo 1º diz o seguinte: o Ministério Público da União, então nós estamos falando do MPU, na Lei Complementar 75. Ele é organizado por essa lei. Então a gente já sabe para que serve essa lei. É uma lei complementar que trata do quê? Da organização do Ministério Público da União. Fique bem atento, porque se nós falarmos do Ministério Público brasileiro ou somente Ministério Público, nós estamos juntando nisso os Ministérios Públicos que atuam nos estados, tá? E não é o caso da nossa lei aqui, tá bom? Então bora lá. Ele é organizado por essa lei e ele diz que é uma instituição permanente. E que diacho é isso? O que quer dizer? Muito simples, muito simples. Apenas que o Ministério Público da União não é uma instituição temporária. Então ela não é criada para funcionar somente um determinado tempo, né, por um período aí de certos anos. Ela é uma instituição que vai ser permanente no tempo e ela não vai ser desfeita por outra coisa, tá? Porque tudo que envolve aí a questão do Ministério Público, ela vai ser feita em caráter permanente. Então ele exerce uma fiscalização, a sua função permanentemente. Aí quando fecha, veja, não estou falando do horário de expediente, são coisas distintas. Não estamos falando que ele, por conta que a disposição que ele é uma instituição permanente, que ele deve funcionar 24 horas. Não é isso não. Ele de fato, ele tem lá o seu horário de expediente e tem inclusive os promotores de justiça ou procuradores que atuam em regime de plantão. Então também vai ter atuação do Ministério Público à noite, de madrugada, aos fins de semana. É assunto aí que não tem muito valia para a nossa prova, mas vai valer bastante quando você estiver funcionando. Mas o que eu quero que você saiba é que quando nós falamos que ele é uma função, ele é uma instituição permanente, ele vai ter o horário de atendimento naturalmente, tá bom? E aí, que mais que a gente tem para fazer? Olha só, ele é essencial à função jurisdicional do Estado, tá? Vem comigo aqui. O que é a função jurisdicional? Quem é que diz o direito? Quem é que exerce essa função? Vamos lá, isso aí nós temos que saber. Quem é que vai exercer a função jurisdicional do Estado? É o Judiciário. Tá? Mas o Judiciário, ele é também uma função essencial, tá? Ele é essencial à função
jurisdicional do Estado, tá? Ele é lá essencial. Por quê? Veja, nós temos que ter vários lados aí quando a gente fala numa função jurisdicional. Não é possível que somente um órgão, somente uma autoridade poderia defender ou dizer o direito. Na prática, sim, é o judiciário que pode dizer o direito em sua palavra final. Entretanto, nós temos aí outros órgãos que exercem, que são outras instituições que são essenciais também a essa função jurisdicionais. São elas o Ministério Público, naturalmente, até porque está previsto aqui na lei, já sabemos. Temos também a Defensoria Pública, e ela pode ser da União ou dos Estados também. E temos aí quem mais? A advocacia, e essa advocacia ela pode ser pública ou ela pode ser privada. São os advogados privados aí particulares que defendem as causas dos particulares, tá? Então, quando a gente fala que ele é essencial à função jurisdicional do Estado, nós estamos dizendo que vai ser dito o direito. O juiz que vai dizer o direito na sua palavra final. Mas nós temos outras instituições que têm que trabalhar, têm que funcionar para que esse direito que está sendo dizido, que está sendo dito, que foi defendido por ambas as partes, está dentro da legalidade. E aí o MP ele vai funcionar tanto como fiscal da lei, fiscalizando se a lei está sendo devidamente cumprida, ou como autor da lei em outros casos, ok? O que mais que a gente tem que fazer? E aí vai falar assim, ó, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Quando a gente fala isso, nós não precisamos nos aprofundar na doutrina, até porque se for necessário para a sua prova, você vai aprofundar isso lá em direito constitucional. Quando nós falamos em prova de legislação, basta você saber este rol aqui, que ele vai atuar na defesa da ordem jurídica, vai atuar na defesa do regime democrático, vai atuar na defesa dos interesses sociais e também vai atuar na defesa dos interesses individuais indisponíveis. Tá joia? É um rol aí que é complicadíssimo. Se a gente for aprofundar, nós perderíamos aí, na verdade, nós levaríamos umas 2 horas, 3 horas discutindo sobre esse assunto, e naturalmente que isso não é necessário quando nós falamos aí numa prova de legislação, tá bom? Continuando, vamos lá. Para você memorizar, quando nós falamos em finalidade, tá, do MPU, vamos ter que saber sempre desses itens aqui. Então, nós já vimos aí que é a defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais indisponíveis. Tá bom? Ele é também incumbido de garantir o respeito dos poderes públicos, tá? E também daqueles serviços públicos de relevância, né, que estão previstos lá na Constituição. Então, temos, por exemplo, o transporte público, a saúde, a educação, pode até mesmo ser prestado por um particular, mas são serviços públicos aí de interesse de relevância pública, tá? Que mais? O MP tem a função também de defender os interesses da sociedade. E sempre fique atento. Olha só, até coloquei a observação aqui, ó. O MP não defende, tá? Não defende os interesses do governo. Ele defende os interesses da sociedade. E é algo que você tem que ter muito claro na sua mente. Quem é que vai defender o governo quando precisar? Coloca no chat aí para saber. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que vocês estão aí há várias horas estudando. Mas coloque no chat para mim quem é que vai defender os interesses do governo. De certo que não é o Ministério Público. Tá? Tem uma outra instituição que vai fazer isso. E é a Advocacia Geral. Né? A Advocacia Pública que a gente chama. São os advogados da AGU, se for no caso do governo federal, tá bom? Então, falou em defesa, é sempre o MPU, defesa dos interesses da sociedade. E sociedade ainda, sempre você tem que pensar na coletividade. Ele nunca vai defender, por exemplo, um interesse individual da pessoa. Não, não, não. É sempre os interesses coletivos e difusos, tá? Uma coisa tem que casar na outra. Interesses sociais e também indisponíveis. Beleza? Seguindo.
Outra coisa que cai e muito, tá? O objetivo aqui é justamente esse, pegar os principais tópicos que são mais cobrados em provas aí sobre a LC. Lógico, nós não vamos ver toda a LC 75 hoje, nós vamos ver a primeira parte só, tá? Então nós vamos ter, possivelmente teremos outras maratonas e aí nós vamos continuar vendo isso. Lembrando, já quero aproveitar e deixar aqui o convite para vocês, não nessa, na outra semana, então teríamos aí dia 21, se eu não me engano, dia 21 e dia 24 de agosto, nós vamos ter 2 aulas ao vivo para o MPU, no qual nós vamos tratar da Lei Complementar 75. As aulas nas terças e nas sextas-feiras de manhã. Vou dar 2 aulas para você, não nessa, na outra semana, 2 aulas ao vivo e gratuitas aqui pelo nosso canal do YouTube. Tá? Então já convido vocês a participar para que a gente possa discutir aí o restante da Lei Complementar 75. Nós já tivemos aí acho que 2 ou 3 aulas ao vivo gratuitas, temos as maratonas e vamos ter mais 2 aulas aí, não nessa, na semana seguinte. Então anote na sua agenda ou dá uma olhadinha, sempre acompanha lá no site do Estratégia. Eu sempre coloco os artigos lá com as datas das nossas aulas, então fique muito atento, nós vamos discutir bastante coisa lá. Então vem comigo. O Ministério Público, olha só, o Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial. Veja, fiscalização externa. Então ele está lá observando como é que a polícia está agindo. A fiscalização interna ou o controle interno cabe à Corregedoria da Polícia. Não cabe ao Ministério Público. Falou em controle da atividade policial, fiscalização da atividade policial, é sempre externo, nunca interno. Quem exerce interno é a Corregedoria da Polícia, tá? E aí outra coisa que ele sempre faz, através dessa fiscalização, deste controle externo, é o quê? É quando constatada alguma irregularidade, ele vai fazer o seguinte, vai adotar medidas judiciais e medidas extrajudiciais também, que tem caráter eminentemente o quê? Quando nós falamos de judicial, quer dizer que vai ter um processo que vai correr. É o Ministério Público que é autor daquele processo e vai ajuizar a ação, né? Vai propor essa ação aqui. E quando nós falamos de extrajudicial, que é isso, professor? Tá? Coloquem aí, vocês no chat para nós. Você sabe o que é por exemplo, uma medida extrajudicial? Qual que é o caráter dela? Quero que vocês coloquem aí que isso vocês precisam saber. Quero que vocês raciocinem e cheguem na mesma conclusão que você tem que chegar na hora da prova, tá? Então, olha só. Falou aqui, ó, em extrajudicial, estamos falando em medidas eminentemente administrativas. Medidas administrativas, tá? Lógico, se ela não é judicial, se não é um processo, ela é o quê? Ela é administrativa. Simplesmente assim. Então tome cuidado, porque na sua prova pode cair tanto medidas judiciais e medidas administrativas, que estará de certa forma correta. Cabe a você interpretar o restante da questão daí. E outra coisa aqui que mais cai, que é sobre o artigo 9º, né? Que ele fala lá que o Ministério Público da União vai exercer o controle externo da atividade policial através das seguintes atividades. Enfim, o que mais cai é esse item aqui, tá? Quando uma autoridade do Ministério Público, um membro do Ministério Público, vai até a uma unidade policial, ele pode ter acesso a todos os documentos e atenção, todos os documentos que têm a ver com a atividade fim da polícia. Atividade meio não, o que seria isso? A folha de pagamento do policial. O que é que isso tem a ver com a atividade fim da polícia? Absolutamente nada. Então não pode. Então a questão de prova vai tentar te sacanear e vai falar assim, uma autoridade do Ministério Público dirigiu-se até a delegacia e exigiu ter acesso a todos os documentos da repartição. Tá errado, porque ele só pode ter acesso aos documentos referentes à atividade fim da polícia, tá? Fique atento a isso aí. É esse o item que mais cai lá quando fala desse controle externo, tá? Lembrando que é sempre o controle externo, beleza? Seguindo, vamos fazer uma questão, tá?
não tem jeito da gente estudar isso aqui sem fazer questão. Então, eu sempre coloco questões no meio do material também, para que nós possamos já ir aprendendo e verificando como é que isso aqui pode cair em prova. Então, vem comigo para cá. Para exercer o controle externo da atividade policial. E eu quero que vocês coloquem no chat aí se está certo ou está errado. Tá? Para exercer o controle externo da atividade policial, o Ministério Público emprega meios estritamente judiciais e só pode representar a autoridade competente requerendo a instalação de inquérito. Certo ou errado? Questões desse tipo, inclusive, enquanto vocês respondem, eu quero falar para você, tá? Questões desse tipo, você tem aí, ó, 5, 10 segundos que você consegue resolvê-la tranquilamente. Não precisa mais que isso, tá? Não precisa mais do que isso, não. Então, vamos lá. Essa questão, ela tá errada, tá? Por quê? Eu falei isso em alto e bom som para você. Não é somente meios judiciais. Tem os meios judiciais e os meios extrajudiciais também. Tá? Extrajudiciais também precisa. Gabarito dela tá errada. Maravilha? Mais uma questão, olha só, uma questão de 2015, do último concurso. Bora lá. Se um membro do Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, tá? Beleza. Comparecer a determinado estabelecimento policial, a ele deverá ser dado acesso a todo documento que esteja na instituição. Eu quero ver, coloquem aí no chat se está certo ou está errado. Veja, duas questões de concursos bem diferentes que estão bem alinhados com aquele nosso bizu que a gente colocou sobre esse assunto. A ideia justamente é passar os esquemas para você, tá? Vamos lá. Certo ou errado essa questão? De 2015. Grande potencial de ser cobrado porque ela é corriqueira em provas também. Bora lá. E aí? Certo ou errado? Vamos lá, pessoal. Olha só, o que diz no artigo 9º? Ele diz que ele vai ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade e fim policial e não a todo documento que esteja na instituição. E essa questão sobre esse assunto caiu, acho que nos últimos 3 concursos, salvo o maior juízo, caiu falando sobre esse assunto aqui, tá? Então, atividade e fim policial, fique muito atento a isso. Bora lá. Pessoal, dá uma olhadinha na tela, tá? Para que você que acompanha sempre as nossas aulas, sabe que nós fazemos muito desses mapas aqui, desses gráficos. E a ideia é que você, em vez de ficar somente lendo, consiga trabalhar a sua memória visual, como se fosse uma fotografia. Olha se não é lindo esse gráfico. Olha aí se não é a coisa mais linda que você viu hoje, tá? Bora lá. Grave bem isso aqui, dá um print na sua tela, porque é extremamente necessário e valioso isso aqui. E é também muitíssimo simples. Nós falamos aí, quando nós falamos de Ministério Público brasileiro ou somente Ministério Público, tá? Nós estamos nos referindo a toda essa atividade aqui, toda essa estrutura. Temos os Ministérios Públicos Estaduais, Ministérios Públicos dos Estados. Hoje nós temos aí 26 Ministérios Públicos, tá? Mas, professor, o senhor está contando errado. Não tem aí o DF também, que a gente aí, para todos os fins, considera um Estado? Aí depende. Aqui, para nossa estrutura do Ministério Público, não. Porque, olha aqui, ó. O MP lá do Distrito Federal e Territórios está dentro da estrutura do MPU, dentro da estrutura do MPU. Então, nós teremos lá o que nós chamamos de ramos do MPU. Temos o Ministério Público Federal, temos o Ministério Público do Trabalho, temos o Ministério Público Militar e temos, como eu disse, o Ministério Público do DF dos Territórios. São estruturas diferentes. Falou em MPU, falamos desses 4 aqui sempre. Falamos em Ministério Público Estadual, aí é cada estado que tem a sua estrutura, tá? Cada um tem a sua área lá, a sua divisão interna dentro do estado. E isso aqui tem uma pegadinha. E qual é? Sempre cai, tá?
Gente, o que eu já vi de questões sobre esse assunto aqui, dá uma olhadinha. Se você não está conseguindo enxergar, pessoal, mexa na engrenagem aí, né, do seu vídeo. É indicado que você assista em 720p, que é como nós transmitimos, tá? Então dá uma olhadinha na engrenagem aí, coloca em 720p ou no mínimo 480p, tá? Dá uma olhadinha ali nas engrenagens do YouTube que tá aqui, né? Onde você, no mesmo menu no qual você trabalha com volume, aumenta o volume, vai ter uma engrenagemzinha de um lado ou do outro, eu não estou enxergando, então não sei falar para você, tá? Ali você consegue no mínimo 480p para você conseguir enxergar o que está no slide, os gráficos, e se puder, né, se a sua conexão der certo, 720, que é a melhor coisa. Ah, não está dando certo de jeito nenhum, professor. Na descrição do vídeo aqui embaixo tem ali, ó, dentro do horário, eu coloquei esse material, tá lá, ó. Material da nossa aula de hoje. Então você pode baixar o PDF de tudo que nós estamos vendo aqui. Tudo que nós estamos vendo aqui, tá? Está ali nesse material em PDF. Então você pode fazer as suas anotações ali. Se puder imprimir, melhor ainda. Se não puder, vai fazendo anotações direto pelo PDF. Tá joia? Então, veja. Às vezes nós falamos dos ministérios públicos que atuam junto aos tribunais de contas, tá? Estes ministérios públicos aí, apesar do nome, atenção, não integram o Ministério Público Brasileiro. Ah, então por que tem o nome? Gostaria de saber também, se você descobrir me avisa, tá? Mas é um órgão que vai ter essas funções que ele funciona junto aos tribunais de contas. Então ele pertence a qual poder? Poder Legislativo, porque o Tribunal de Contas faz parte do Poder Legislativo, beleza? Então, pessoal, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha aí que você tem que saber isso aqui de cor e salteado, porque é besteira, é muito simples, tá? Mas cai em prova, Tá? Beleza? Vamos seguir aí. Cuidado com essa pegadinha aqui, porque sempre cai também. E aí, passando um paralelo para que você não se confunda, tá? Nós temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Já falamos desse assunto e é tão importante que eu trouxe ele de novo. O MPU vai se reger, então, pela Lei Complementar 75. Ou seja, os Ministérios Públicos Estaduais não se regem pela LC 75, tá? Ele é regido pela Lei 8.625. Tome muito cuidado com isso aí. Os membros, quando falamos em Ministério Público da União, fala-se em procuradores. Quando fala em Ministério Público Estadual, fala-se em promotores. É diferente. A atuação, com certeza, é diferente também. Então, a atuação do Ministério Público da União é junto aí à Justiça Federal, né, atuando junto com os juízes federais, então. E o pessoal que trabalha nos estados, os promotores, então, atuarão junto à Justiça Estadual e aos juízes de direito. Eu trouxe isso aqui porque o examinador pode trazer uma questão e usar esse outro tipo de nomenclatura. Então, apesar de estar aí fora do nosso edital, ele pode tentar confundir você. E certamente, se eu não falar, se você nunca ouviu falar nisso, pode lhe gerar dúvida. E o nosso objetivo aqui é sanar com todas as dúvidas possíveis. Bora lá! Falando sobre a autonomia do MPU, tá? Claro que o nosso foco é MPU, então é dele que nós vamos falar aqui. O MPU tem aquela tradicional autonomia que nós conhecemos de alguns órgãos. A autonomia funcional, a autonomia administrativa e a autonomia financeira também. Aqueles tópicos que você aprofunda um monte lá em direito administrativo também valem para cá, para nossa legislação, tá? Vamos lá. Tenho lá, autonomia funcional, administrativa e financeira, beleza. E o que ele pode fazer? Presta atenção nesse rol aqui, ó. Tem coisas aí que eu sempre falo, legislação é bacana. Ela é a matéria mais espinhosa que nós temos para estudar por um motivo muito simples. Quanto tempo? Vamos fazer. Há quanto tempo você estuda para concurso e há quanto tempo você estuda administrativo, constitucional, português, matemática, raciocínio lógico, informática? Há quanto tempo você estuda? E há quanto tempo que você começou a estudar essa legislação específica aqui? E isso acontece com todos os cargos. É natural. Eu dou bastante aulas para tribunais. Normas da corregedoria, regimento interno,
Código de Organização Judiciária, estatutos aí para tribunais, e é a matéria que as pessoas têm mais dificuldade. E quando a gente vai falar aqui de legislação para o MPU, não é uma bendita de uma legislação específica? Ora, é natural, tá? É natural que a gente... Não entendi, professor, lógico. Veja, a gente está fazendo uma maratona, não é um curso completo. Curso completo você pode acessar, inclusive, acessa aí o site do Estratégia, tem lá a nossa aula demonstrativa, tem lá, se eu não me engano, o PDF do professor Renan, muito bom, e tem a nossa aula que, se eu não me engano, deve ter aí umas 3 horas de aula, também é gratuita para você assistir quando você quiser, tá? E quando a gente fala em legislação específica, é o seguinte: eu tenho que convencer você e fazer você acreditar que tem coisas que a gente não precisa aprender. Tem coisas que nós só simplesmente precisamos memorizar. Porque na prova, você pode fazer todas as questões aí, tá? Tem assuntos, tá, que ele somente cobra a letra de lei. Somente letra de lei. E nós sabemos qual é. Então, para que você ganhe tempo e otimize os seus estudos, porque veja, olha quanto conteúdo você tem para estudar. Você otimizando o seu estudo, você vai render muito mais. Então, a gente vai falar assim, ó, este rol aqui, você simplesmente tem o seguinte, que memorizar essa lista e ponto final e acabou. Vamos lá. O que ele pode fazer? Propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços. E atenção, e super atenção, max, ultra, super, que ele, olha só. Propor, estou falando de propor. Se falar assim, ó, o Ministério Público vai criar os seus cargos, tá errado. E por que tá errado? Porque ele tem que propor ao Poder Legislativo. Não é esse o trâmite, você que estuda direito constitucional ou outro qualquer normativo, não diz lá que qualquer órgão tem que ser votado pelo Poder Legislativo. Então, o Ministério Público, se eu quiser criar cargos, eu vou fazer o projeto de lei. Tá aqui na lei, é minha, eu que vou fazer, eu que vou escolher. Só que não pode ser que ele mude tudo, pode ser que não mude nada, ou seja mesmo reprovado. Isso vai para a Assembleia, nos estados, ou vai para a Câmara dos Deputados, tá? Aqui para o Poder Legislativo, votar isso aqui. Eles têm que votar, todo aquele rito, primeiro, segundo, terceiro, sei lá quantos, tem que provar, não sei quantas vezes em cada casa. Isso aí é assunto de outra matéria. Então ele tem que aprovar no Poder Legislativo, depois que aprovou, o que precisa depois que aprovou no Legislativo? Assunto que vai cair na sua prova. Não é a minha área, mas eu já quero te ajudar. Tem que mandar o quê? Tem que mandar para o Poder Executivo, para então o Presidente da República sancione essa lei e crie estes cargos. Então tome muito cuidado com essa palavrinha. Ele pode propor, propor, não é criar, livre, leve e solto aí a seu bel prazer, tá bom? Bora lá, que mais? Também vai prover os cargos de suas carreiras e dos seus serviços auxiliares, moleza, né? Como é que ele vai prover os cargos? Pô, imagina, quem será? Como é que será que ele vai prover os seus cargos? Através do concurso público. Tá? O concurso público é a forma de prover os cargos, tá bom? Vai organizar os seus serviços auxiliares e também praticar atos próprios de gestão por conta da sua autonomia administrativa. Aí. Beleza? Beleza? É isso aí que você tem que saber. Vamos explicar cada um aprofundado na doutrina? Para fins de legislação é inútil, tá? Então saiba o que está aqui, memorize, tá tudo certo, você acerta a questão de prova. Bora lá. Bizu sobre autonomia, que você precisa saber também. Agora sim as coisas começam a ficar boas. Quando eu falar em autonomia funcional, eu quero dizer que ele não está subordinado a outro órgão. Não pode o presidente da República mandar o PGR fazer alguma coisa, ou que o PGR mande os outros procuradores fazerem outras coisas. Inclusive é um assunto que a gente vai estudar mais para frente. Mas quando a gente fala em autonomia funcional, ele mesmo que vai desempenhar sua função, que é prevista onde? Na Constituição, regulado também pela Lei Complementar 75, e vai mandar bala aí na sua função sem... Não é que ele não vai prestar conta, é diferente. Ele tem autonomia para gerir, se autogerir e executar sua função constitucional. Tá? Que mais? A sua autonomia administrativa, então ele pode prover os cargos e carreiras. Beleza?
E temos aí o que mais? A sua autonomia financeira é elaborar o seu orçamento. Só que elaborar o seu orçamento, como eu disse, não impede a fiscalização do Congresso Nacional. Porque hoje não se fala nem em função atípica mais do Legislativo. Hoje se fala em duas funções, né? O Legislativo tem a função de legislar e a função de fiscalizar. Beleza? Quadrinho aí na tela, contemplar, né? Como a gente fala nas aulas, contemplar o gráfico aqui. Super esquematizadinho para você levar para a sua prova. Seguindo. Questãozinha para treinarmos. Bora lá. No que se refere aos vários ministérios públicos, ao Procurador-Geral da República e aos demais procuradores gerais, julgue o próximo item. Bora. Com carreiras independentes entre si e com organizações próprias, o MP junto ao TCU e o MPF integram ao MPU. Certo ou errado? Quero ver vocês responderem. Certo ou errado? Vocês têm 5 segundos para responder esse tipo de questão, porque é extremamente fácil. Professor, mas não, você pode perder tempo, levar mais tempo lá nas matérias mais complexas, português, raciocínio lógico. A nossa disciplina, ó, você vai responder assim e vai acertar. Vamos lá. Certo ou errado isso aqui? Eu ainda falei que era pegadinha. O Ministério Público junto aos TCUs não integram a estrutura do Ministério Público da União. Nós vimos aí, vamos até voltar na estrutura? Vamos lá, tá aqui. O Ministério Público da União tá aqui e é somente esses 4 ramos aqui. Qualquer outra coisa que fugir disso aqui, qualquer outra coisa que fugir, vai estar errado. E ponto final. É assim que a gente tem que estudar a legislação. Direto ao ponto que nós temos que discutir, beleza? Então, a questão também tá errada por conta disso. Bom? Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo acompanhar? Tá muito rápido? Quer que fale mais devagar? Fala mais rápido? Tô falando muito alto? Tô gritando muito baixo? Quero ver o que vocês estão dizendo aí para que a gente possa ir no ritmo. Eu sei que vocês estão cansados e não dá para ficar assim também parando no tempo. Vocês ainda têm mais uma aula depois. Não esqueçam disso, tá? Façam tudo isso aí. Participem dessas maratonas. É de grande valia e ajuda muito. Ajuda muito. Se você pegar aqui a nossa aula e você vai responder as questões de prova depois, você vai acertar a maioria, tá? Só com esse resumão aqui que a gente está vendo hoje, beleza? Então, se tiver muito rápido, vocês me falem. Se vocês estão gostando também, coloquem aí se tá boa a aula para que a gente possa então manter o ritmo. Eu quero ir no ritmo de vocês hoje, tá? Porque eu sei que vocês estão cansados. Enquanto isso, eu vou continuar falando aqui. Vamos lá. Por princípio da unidade. Então, nós vamos falar o quê? Dos princípios agora do Ministério Público da União. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos discutir os princípios um a um, e eu trouxe aqui, no finalzinho também, um bizu do que é cada um, tá bom? Bora lá, vamos lá. Por princípio da unidade, entende-se que o Ministério Público é apenas um. Nós falamos aí da unicidade. Quando falamos de Ministério Público, é um só corpo. Veja, quem são os membros? Primeira coisa, quem são os membros do Ministério Público? Você vai fazer concurso para quê? Para servidor? Para técnico, analista? Você vai ser um membro do Ministério Público? Pergunta de prova. É besta, é simples. Mas tem gente que não sabe. Você que vai fazer, tá? Você que vai fazer esse concurso aqui, você vai ser um membro do Ministério Público? Quero saber, coloquem para mim no chat aí. Informação simples, besta, boba, mas pode cair na prova, tá? O que vocês acham? Não, né? Os membros do Ministério Público, falou em membro, falou membros da carreira, vai sempre se referir ao procurador. É aquela autoridade que vai atuar, né, que vai exercer justamente a função constitucional do Ministério Público. Quando nós falamos, então, princípio da unidade, todos estes membros do mesmo ramo, que fique muito claro, todos os membros do mesmo ramo, eles são um corpo só. Todos eles, então, qualquer procurador, quando se manifesta, não é o procurador fulano de tal ou beltrano que está se manifestando, é o próprio Ministério Público que está se manifestando. Não é a pessoa. É até isso, cara, se você está assistindo na televisão,
e o repórter fala assim, ou o jornalista, enfim, passou na TV, que o promotor mandou prender, o fulano promotor ABC mandou prender, fez isso, enfim, gente, não é o promotor que está se manifestando ali. Quando ele se manifesta, é o Ministério Público da União que está se manifestando, não o promotor em si. É isso que quer dizer o princípio da unidade, de forma aí muito simples e básico, tá? Sabendo disso, você não vai errar as questões da unidade, tá bom? Anotei aqui, inclusive, que todos os membros do MP formam um só corpo e a manifestação de um membro do Ministério Público em um processo representa a vontade enquanto instituição, tá? E eu também te disse que é dentro de cada unidade administrativa, tá? Fica aqui o ponto de atenção para você. Então vamos lá, o princípio da unidade, que é o que nós estamos falando aqui, ele é entendido como unidade dentro de cada MP, então dentro de cada unidade administrativa, tá bom? Falamos aí, ó, funcionalmente, ele é uma instituição única, tá bom? Só que nada impede, né, que ministérios públicos diferentes atuem dentro do mesmo processo em fases diferentes. Que raios quer dizer isso aqui? Veja, eu posso ter uma hora, inclusive, primeiro pode estar o Ministério Público Estadual atuando, depois está o Ministério Público Federal. Tranquilo. Uma hora eu posso estar o Ministério Público Federal, outra hora posso estar, inclusive, aí atuando no Ministério Público do DF e Territórios. Nada impede, tá? Porque é tudo um corpo só, tudo o Ministério Público da União. Coisa linda, né? Bora lá. Princípio da indivisibilidade também é um outro dos princípios e quer dizer que os promotores, os procuradores podem substituir-se uns aos outros. Como assim? Veja, quem se manifesta no processo é o promotor ou é o Ministério Público? Ora, se é o Ministério Público, eu posso ter o promotor A, o procurador A atuando, tá? Depois eu posso ter o procurador B atuando? Posso, mas tome muito cuidado no que eu vou te falar agora. Ele vai substituir um ao outro nos casos já regulados por lei. Um exemplo, o promotor A saiu de férias. Quem é o seu substituto legal? Tá lá no regulamento, olha, é o fulano de tal aqui, ó. Então é esse cara que tem que atuar no processo. Não precisa esperar o promotor original do processo atuar. Até porque é o seguinte, independentemente do procurador que se manifeste, quem está se manifestando não é ele, é o Ministério Público da União. Tá? Então eles podem substituir-se uns aos outros, tome muito cuidado. E ele justamente, ele deriva, né, do princípio da unidade, não é um só corpo. Então quando a gente fala em princípio da indivisibilidade, está dizendo que eles podem, né, um substituir-se aos outros. Lógico, quando nós falamos isso, eu quero que você anote, tome muito cuidado, não é muito explorado, já foi, mas atualmente não é mais, com o princípio do promotor natural. É a mesma coisa que se aplica para o juiz. O que é isso? Aquele que tiver que dar conhecimento à causa será aquele que o será. Como assim? Dentro do Ministério Público da União, se você pegar lá, vamos dizer um exemplo assim, vamos pegar uma comarca X. Lá tem várias varas dentro da Justiça Federal, porque é na Justiça Federal que eles atuam, e nós temos vários procuradores federais também lá, tá bom? Veja bem, olha, chegou um caso sobre isso aqui. Quem é que vai atuar no processo? E aí, quem que vai escolher? Eles vão ter uma regra de distribuição de trabalho já pré-definida. Não pode o PGR, por exemplo, escolher, olha, é você que vai fazer isso aí. É você que vai falar aquele outro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Tomar muito cuidado com isso aí. O pessoal tá dizendo que travou aí, tá? Como é que tá aí, pessoal? Como é que tá o pessoal da moderação aí para dar um help para nós? Vou esperar confirmar que voltou para que a gente possa voltar, tá? Voltou, pessoal? Tá? Tá beleza? Eu tô acompanhando vocês no chat. Essa aula é ao vivo, então eu sempre acompanho, tá? Sempre acompanho. Quiserem fazer perguntas, coloquem aí. Se for pertinente ao tema, a gente responde. Se não responder na hora, tem um pouquinho de paciência, a gente coloca também. Beleza? Voltou? 100%? Áudio?
Áudio, imagem, tranquilo. Vamos lá. Onde a gente parou? Nós paramos lá no princípio da unidade, ou o que chegou para vocês, ou no princípio aí da indivisibilidade? Onde que chegou? Eu quero saber para que a gente possa continuar aqui, tá bom? Então vamos lá. Então nós falamos que eles podem substituir-se uns aos outros justamente porque deriva do princípio da unidade. Pegaram essa parte aqui e tá a anotação aí, eu coloco sempre essas anotações, tá? Que nós falamos, tá? Nós falamos aí, ó, tem coisa que a gente explica e a gente acaba não lendo porque eu coloco isso aqui para servir como material de apoio para você, tá? Serviu o material de apoio, você baixa o seu materialzinho, não baixou? Tá na descrição desse vídeo aqui, ó, tá? Tem ali material de apoio, tudo isso que nós estamos falando tá mastigadinho ali para você. Vamos lá. Pelo princípio da independência funcional, então, o que, que a gente entende? Que é um outro princípio, e são três. Unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Veja, falou independência funcional, os membros, quem são os membros? Os procuradores, tá? Eles não vão se submeter a nenhuma hierarquia de ordem ideológico-jurídica. Quer ver um exemplo? Tá? Quer ver um exemplo? Veja, PGR baixa uma norma lá dizendo que agora todo mundo vai ter que fazer isso dessa forma aqui. Vai ter que atuar, dar uma decisão ou deixar de oferecer denúncia quando for esse caso. Veja, essa é uma convicção ideológico-jurídica do PGR. Ele não influencia dentro da função institucional, né, dos procuradores. Justamente porque eles podem exercer as suas funções dentro da legalidade, tá? Que isso fique bem claro, mas sem precisar ficar pedindo autorização ou mesmo aí ter dois procuradores ter opiniões diferentes sobre a mesma situação, sobre o mesmo caso, tá? Justamente porque cada um tem a sua independência funcional. Nada mais é do que isso, o princípio da independência funcional. Não tem que ficar achando muito defeito aí, tá bom? Como dito, então, ele tem total liberdade para atuar conforme os seus ideais jurídicos, tá? Suas ideias jurídicas, os ideais, convicções, enfim. Tá? E é bom sempre lembrar você que essa independência funcional, ela diz aqui, ó, referente à atividade jurídica. Tá? Já quando nós falamos da parte administrativa, a organização administrativa, aí tem hierarquia sim. Aí o procurador, o PGR pode baixar uma norma de funcionamento. Então, lá, por exemplo, agora o Ministério Público da União só vai atender por exemplo, das 14 às 17 horas. Pode baixar uma norma? Pode. É uma norma lá referente à organização administrativa. Portanto, neste caso, há sim a hierarquia. Fechou? Tem a questão do arquivamento do inquérito policial também, tá? Porque, por exemplo, assim, o cara vai dizer, foi inquérito policial por procurador, e ele pode não oferecer denúncia, ele pode pedir o arquivamento. Pode haver uma certa divergência, a gente não precisa nem estudar como é que isso acontece, e aí vai para o PGR, lá para o Procurador-Geral de Justiça, para que ele, então, possa mudar essa decisão do procurador inicialmente. E ele vai analisar isso e falar, olha, realmente não é caso de arquivamento. Ele vai determinar, então, atenção, outro procurador e não aquele mesmo que deu a primeira decisão, para que ele analise isso aí e ofereça, então, a denúncia. Veja, isso não fere o princípio da independência funcional. Ora, mas o PGR não está mandando ele fazer? Veja, ele está, na verdade, determinando. Só que nesse caso, a doutrina majoritária entende que ele está atuando como longa-manos, como o braço direito lá do PGR. Tá? Então não é uma hierarquia jurídica nesse caso. Ele está, no caso, representando o PGR, lá no caso disso aí. Beleza? Continuando. Para que você memorize, tá? Os princípios institucionais lá do artigo 4º. São princípios institucionais do Ministério Público da União, a unidade, indivisibilidade e independência funcional. Falou em unidade, o MP é apenas um. É isso que você tem que ficar ligado. A indivisibilidade, eles podem substituir-se uns aos outros,
E a independência funcional, eles não se submetem a nenhuma hierarquia de ordem ideológico-jurídica. Grave esse quadro, é o que você precisa saber para a sua prova e pronto. Com esse quadrinho você mata aí 99% das questões. Bom? Vamos fazer uma questão. Vamos lá. Vamos ignorar isso aqui que não interessa. Bora lá. A preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução penal são princípios institucionais do Ministério Público da União. Certo ou errado? Certo ou errado? O que vocês acham? Coloquem aí se está certo ou está errado. Porque, veja, acabamos de falar sobre isso aí. E ela está errada, né? Porque quais são os princípios? Nós temos a indivisibilidade, a unidade e a independência funcional. Ponto final. Então, nada disso que está escrito aqui. Outra questão. O princípio do promotor natural decorre da independência funcional e da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição. Tá, são coisas que nós temos que discutir. É uma questão que caiu lá em 2010. Tá? Como eu lhe disse, o promotor natural é aquele que, pelas regras já pré-estabelecidas, que vai ter o direito de conhecer a causa. Quando ele fala em independência funcional, quer dizer o seguinte, o PGR pode mandar que outro promotor atue, ou que este não atue, se der por impedido e ver o outro? Não. Então, pelo princípio da independência funcional, está resguardado o princípio aqui do promotor natural. Beleza? Ok. E aqui, da garantia da inamovibilidade dos membros da instituição. Tá? Para quem ainda não sabe, né, eles têm algumas garantias institucionais, os membros do Ministério Público. Um deles é a inamovibilidade. Então ele não pode ser tirado de um lugar para o outro sem antes, né, ter o seu direito de defesa. Tem todo um trâmite lá. Tem todo um trâmite que tem que fazer. Tem que ser o Conselho Superior aprovar. Ou se perguntar de acordo com a lei, 2/3. Se perguntar de acordo com a Constituição, é maioria absoluta. E por aí vai. Tá? Quando nós falamos da inamovibilidade, quer dizer o seguinte, não pode o PGR, olha, ele que está atuando aqui, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos relotar esse cara, remover ele para outra comarca, e aí ele vai perder, ele vai ter que ser outro procurador que vai atuar no caso. Então veja, falou em princípio do promotor natural, prova do CESP, então considera o que para nós? Justamente considera correta. A última vez que caiu foi em 2010. Tá? A última vez que caiu foi em 2010, então, portanto, tem grande probabilidade de voltar a ser cobrado isso aí. Bora lá, pessoal. Seguindo, sobre as garantias, né? Aproveitando já o ensejo que já falamos da inamovibilidade, vamos falar das garantias. E são estas três aqui, ó. A vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade dos subsídios. Vitaliciedade é o que o procurador, o promotor, vai ter após 2 anos de efetivo exercício. Tá? Você, servidor, vai adquirir a vitaliciedade quando? Quando passar no concurso para promotor ou para juiz e tiver os seus 2 anos de efetivo exercício. Porque o servidor, ele adquire após 3 anos de efetivo exercício e aprovação lá pelo ACAD-PRO-RE, o que ele vai ter? Vai ter a estabilidade, e a estabilidade é após 3 anos. Aqui, vitaliciedade é após 2 anos de efetivo exercício. E o que isso implica? Tá? Implica que os membros eles só vão perder o cargo, olha só, por sentença judicial transitada em julgado. Que é aquela o quê? Que não cabe mais recurso. Fechou? Já passou pela primeira, segunda, terceira instância, enfim, todas as instâncias possíveis lá, e aí já não cabe mais nenhum recurso. Então, aí nós temos o trânsito em julgado. A inamovibilidade, eu já lhe dei uma palhinha, então ele impede que ele seja removido compulsoriamente. E isso também se aplica ao membro, ao procurador, não se aplica a você, servidor. O servidor pode ser removido de ofício, tá? Então, isso aqui, a inamovibilidade nada mais é que ele impede que ele seja removido compulsoriamente, tá? Só que essa inamovibilidade, ela não é absoluta, tá? Ele pode ser afastado por motivo de interesse público. E atenção,
pelo voto da maioria absoluta dos membros. Tá? Por mais que a LC diga coisa diferente, grave essa informação porque prevalece o entendimento constitucional. Tá? E isso é pelo voto da maioria absoluta pelos membros do Conselho Superior do MPU. E nós vamos fazer um quadro comparando, porque é as mesmas coisas que tem lá na Constituição Federal. Então nós vamos fazer um quadrinho em seguida comparando uma redação com a outra. E falamos em irredutibilidade dos subsídios. Hoje, né, atualmente, se usa o termo subsídio para discriminar aquele valor, né, que os procuradores dos membros recebem. Você, servidor, vai receber vencimento e, junto com as outras vantagens, vai receber o quê? Vai constar lá, vai fechar a remuneração. O procurador, ele recebe por subsídio, o que então impede que sejam adicionados parcelas, aqueles penduricalhos que sempre se falam por aí. Tá? Ele vai receber uma parcela única que se diz. O subsídio é isso. Só que veja, receber por subsídio não quer dizer que não possa ter verbas indenizatórias. Então ele pode ter, por exemplo, uma indenização de transporte, uma indenização, pode ter uma ajuda de custo lá para morar, né? Já ele não ganha o suficiente, então ele vai receber uma ajuda de custo, vai ter um auxílio alimentação, um auxílio saúde, enfim, pode ter um monte de coisa que são verbas de caráter indenizatório, tá? Outra coisa, essa irredutibilidade, ela é apenas nominal. Tá? Ela não garante o aumento do subsídio lá pela inflação. Por quê? A inflação, ela é a desvalorização do dinheiro. Veja, eu tenho R$1.000, eu ganho R$1.000. Se eu tive uma inflação de 10%, o meu poder aquisitivo diminuiu R$100. Horas, mas ele tem a irredutibilidade do subsídio. Então é obrigatório que ele tenha esse reajuste pela inflação? Pergunta de prova. Não, porque ela é a redutibilidade nominal que se chama. E está anotado aí, eu quero que você também anote para não esquecer. Beleza? São esses aí as garantias, né, que você tem que saber. Comparando aí o texto constitucional do texto da LC 75 é a mesma coisa que a vitaliciedade após 2 anos, e só pode perder por sentença transitada em julgado. Aí, olha só, a inamovibilidade tem diferença, porque ele fala na Constituição que é decisão por maioria absoluta, tá? E na LC fala que é por voto de 2/3 de seus membros. Tá? O que prevalece o entendimento e na doutrina também, nas questões, é que essa remoção ela seja por maioria absoluta, porque a Constituição é acima da lei complementar. Agora presta atenção, se na sua querida prova perguntar de acordo com o que está expresso na lei complementar 75, veja, o que está expresso na lei complementar 75 é 2/3, tá? Então você tem que anotar conforme está aqui e tomar muito cuidado para o tipo de cobrança então, tá bom? Fique bem atento. E a questão da irredutibilidade do subsídio foi vetado na lei complementar porque ele justamente não tinha, né, essa ressalva que tem aqui na Constituição que diz, né, que diz do teto dos ministros da STF. Não estava na lei. Então eles revogaram isso aí, vetaram, e mais como é uma réplica do que está na Constituição, continua valendo o que está na Constituição sem medo. Para você memorizar as garantias. Vamos lá. A vitaliciedade, após 2 anos de efetivo exercício, ele só pode ser aí tirado do serviço público, perder o cargo por decisão transitada em julgado. Temos aí a inamovibilidade, ele vai ficar no seu lugar lá até exercendo suas funções, salvo por interesse público, mediante decisão do Conselho Superior. E aí, você toma cuidado, se for de acordo expresso na LC 75, é 2/3. Se for conforme a Constituição ou entendimento jurisprudencial e atual, ele vai ser maioria absoluta. Tá joia? E a irredutibilidade dos subsídios, ela é apenas nominal. Ela não garante a reposição inflacionária. Tá aí na tela, esquematizadinho para você levar para sua prova também. Seguindo, fazer uma questãozinha aí para nós treinarmos.
Aos membros do Ministério Público é garantida constitucionalmente a vitaliciedade após 2 anos de efetivo exercício no cargo, ressalvada a perda do cargo por sentença transitada em julgado. Certinho, é o que nós falamos, né? E lá na LC 75 também fala exatamente a mesma coisa. Então, tanto com o entendimento constitucional, tanto com o entendimento da LC 75 é a mesma coisa. Beleza? Outra questão. Uma das garantias estabelecidas pela Constituição Federal aos membros do Ministério Público é a inamovibilidade absoluta. E eu quero que você responda para mim, coloque no chat aí se está certo ou se está errado. E aí, o que vocês acham? Certo ou errado essa questão? Tá? Importantíssimo isso aqui, pegadinha. E eu já quero deixar você vacinado sobre isso aí na nossa banca. Certo ou errado essa questão? Pessoal, vai ter aula de administrativo sim, tá? A gente teve aí umas mudanças aí na programação, então né, algumas aulas foram se estendendo e a gente já tá quase acabando também, tá? Mas acho que uns 10, 15 minutinhos a gente encerra isso aqui e vocês vão ter a aula de administrativo também. Daqui a pouquinho, tá? E essa questão aqui, tá certo ou tá errado? Ela tá errada por um motivo muito simples, bem singelo. Não é inamovibilidade absoluta. Lembra? Ele pode, pelo interesse público, segundo a LC, no caso, é por voto de 2/3. Né? Mas se for conforme a Constituição Federal, e o que é válido é da maioria absoluta dos membros. Fechado? Tranquilo? Tô vendo que vocês estão acompanhando, estão acertando as questões e parece fácil, né? E é. Tá? Quando a gente estuda assim tranquilo, tá? De forma detalhada, fica muito fácil. Falar um pouquinho das prerrogativas, tá? E também, muito simples, eles têm basicamente as suas prerrogativas institucionais e as suas prerrogativas processuais, tá? A institucional, isso aqui a gente vai ver bem rápido, tá? É o bom exercício das suas funções, simplesmente porque são membros do Ministério Público. Quer um exemplo? Olha, ele tem porte de arma, porque ele é membro do Ministério Público, ele pode ter. Tá? Prerrogativas processuais, então, estão relacionadas à sua atuação. Tá? Uma delas é receber intimação pessoal. E veja, falou em intimação pessoal, eu sempre bato nessa tecla porque a gente ainda erra. Tá? Quando eu falo assim, o promotor tem a prerrogativa de receber a intimação pessoal, não quer dizer que tem que ser o procurador ou promotor fulano de tal. Por quê? Nós estudamos pelo princípio da indisponibilidade, da indivisibilidade, né? E também lá pela unidade, ele tem o quê? Ele vai ter a prerrogativa de um membro do Ministério Público substituir um ao outro. Então veja, eu posso chegar lá, eu sou oficial de justiça, tá? E eu posso chegar lá e vou intimar e o procurador não tá. Posso eu intimar outro procurador? E aí, certo ou errado? Posso, porque não é o procurador em si, é os membros, é o corpo do Ministério Público. Como um pode substituir ao outro, a prerrogativa é que então se leve e ele receba a intimação pessoal. Um membro, o Ministério Público receba essa intimação pessoal. Ou seja, não pode sair, por exemplo, uma publicação no edital, no Diário Oficial. Não pode ser lá igual a gente intima as partes que não são localizadas. Publica no Diário Oficial, lasque se o cara não viu, nunca ouviu falar do Diário Oficial da Justiça. É só isso aí. É muito simples de entender. Que mais? Foro por prerrogativa de função, então eles já são processados e julgados perante o órgão judiciário que é superior àquele que ele atua, tá? Então ele atua no primeiro grau lá da Justiça Federal, tá? E aí, se ele atua lá, ele vai então ser julgado já pela instância superior. Só tem uma exceção, né? Que é o PGR, que ele é julgado nos crimes comuns, anote aí, ó, pelo Senado Federal, tá? Pelos crimes comuns no STF, tá? Crimes comuns no STF, e pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Importante isso aqui para não confundir na hora da prova. Beleza?
Seguindo, falar um pouquinho da escolha do PGR, como a gente já falou aí na maratona anterior, está disponível para você aí. Então a gente vai ver rapidamente aqui, porque é coisa que cai, então você tem que fazer. Vamos lá. O PGR ele é nomeado pelo presidente da República, tem que ter aprovação da maioria absoluta do Senado, então o presidente vai escolher e o Senado vai votar. Ele tem que ser membro de carreira do Ministério Público, tá? Maior de 35 anos, e vai ser eleito aí, ele não vai ter vitaliciedade, tá? Falou em vitaliciedade, é para o cargo de procurador. Ele não pode ser, agora ele é PGR, ele vai ser vitalício PGR? Ó, pegadinha. Não, PGR, os membros de chefia, até eu trouxe na outra tela para a gente poder justamente discutir isso. Esses cargos, essas funções aí de chefia de gestão, eles não são vitalícios. Ele vai exercer aqui, ó, um mandato de 2 anos, tá? E é permitida a recondução. Agora, mesmo assim, ele já foi aprovado pelo Senado. Se tiver recondução, deve haver uma nova aprovação pelo Senado Federal. Beleza? Tranquilo? Escolha do PGR é isso aí. E aí nós temos lá os chefes. Então nós temos cada ramo, exceto aqui o MPU e o MPF, vai ser sempre o PGR que vai ser chefe tanto do MPU quanto do MPF, tá? Do MPF. O Ministério Público do Trabalho vai ter o Procurador-Geral do Trabalho, o Militar vai ter o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Ministério Público do Distrito Federal vai ter o Procurador-Geral da Justiça do DFT. Este aí são as nomenclaturas utilizadas, tá? Aproveitando o assunto, o Procurador-Geral Eleitoral também é o PGR, tá? Então ele vai atuar. O PGR também vai atuar quando precisar atuação aí de um Procurador-Geral Eleitoral. É ele que vai atuar. Perfeito? Beleza? E aí, olha só. Importantíssima essa próxima tela, tá? Você pode ler um monte de coisa lá. Aqui você vai pegar esquematizadinho sobre a nomeação e posse. Nomeação e posse. Bora lá. Cada ramo do Ministério Público vai ter um chefe, como nós vimos, tá? O Procurador-Geral da República, como vimos, ele é nomeado pelo Presidente da República e é o próprio Presidente da República que dá aí posse a ele. O Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral Militar é o PGR que vai nomear e vai dar posse. Vai nomear e vai dar posse. Agora, atenção que isso aqui vocês erram, tá? Então, presta atenção na tela, tá? Ó, atenção. O Procurador-Geral lá do Distrito Federal e Território, tá? Nós temos aí o Presidente da República que vai nomear. E é o Procurador-Geral, né? É o Procurador-Geral que vai dar posse, tá? Atenção. Presidente nomeia e o PGR dá posse, no caso aí da do Justiça Federal dos Territórios. Tranquilo? Beleza? Beleza? Gente, eu vi que vocês colocaram uma questão aí. Não é a mesma aula que a gente teve, tá? Só que a parte inicial da Lei Complementar 75 fala muito do que a gente já viu na aula anterior, tá? Porque qual que é o nosso objetivo? Vão ter mais maratonas, então nós vamos ver todo esse conteúdo esquematizadinho aí, que é pertinente à legislação do Ministério Público. Por isso que eu não deixei passar batido essa primeira parte. Como eu disse lá no comecinho da aula, falei, né, para vocês que muitas coisas que a gente viu na aula anterior vai ter agora também, tá bom? Vamos lá. E sobre a destituição, também bizu aqui para você, tá? PGR, ele é destituído pelo Presidente da República e tem que ter aprovação maioria absoluta do Senado. Lembra, o paralelismo das formas, como é feito, tem que ser desfeito também. O Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral da Justiça Militar também, aí quem vai destituir é o Procurador-Geral da República, tá? Lá dos territórios, veja, é deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, lá no caso do Senado, né? Tá bom? Tome cuidado com essas diferenças aqui. E os procuradores gerais dos estados também é deliberação maioria absoluta do Poder Legislativo dos estados, nesse caso a Assembleia Estadual, tá? Então atento isso aqui, ó, esquematizadinho também, grave esse quadro que você nunca mais erra a questão das destituições dos chefes.
Fechou? Vacância, bacana. Você viu que a gente falou que ele vai nomear um vice-PGR. Só que no caso de vacância, não é o vice-PGR que vai substituir e ele vai terminar o mandato. Não, o vice-PGR vai atuar nos afastamentos, nos impedimentos temporários. Falou em vacância do cargo de Procurador-Geral da República, quem vai fazer isso, quem vai substituí-lo é um subprocurador-geral da República. Tá? Desculpa, o vice-PGR vai ser um subprocurador-geral da República, tá? No caso de vacância do PGR, tá? Quem vai assumir, ó, é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? Não é o vice-PGR que assume, tá? É que a gente tão empolgado aqui, eu vou, às vezes, né, pulando aí uns detalhes, mas é isso aí, tá? O vice-PGR, ele é escolhido, ele tem que ser um subprocurador-geral da República, que é o membro da mais alta classe dentro lá dos membros do Ministério Público da União. Ele vai substituir o PGR nas suas ausências e vacâncias temporárias. Falou em vacância, né, em definitivo, lá, quem é que vai substituir ele é o vice-presidente do Conselho, né, Superior do Ministério Público Federal. Beleza? Para finalizar, as carreiras de servidores auxiliares. Molezinha, carreira, quando falo em carreira, estamos falando apenas dos membros do Ministério Público, tá? Quem são eles? Os procuradores, falei isso para você a aula toda, tá? E quando a gente fala aí de serviços auxiliares, falou de serviços auxiliares, aí a gente está falando dos servidores que são regidos pelo nosso regime estatutário, tá? Moleza essa parte, não tem muito segredo. Então vamos fazer uma questão aqui para finalizar. Procurador-Geral da República pode ser exonerado por iniciativa do Presidente da República depois de autorização da maioria absoluta dos membros do Senado Federal em votação secreta. Certo ou errado? Não. Coloquem aí para nós se está certo ou se está errado, tá? Vamos lá. Tá certinho. Olha lá, ó, artigo 25 da nossa LC é exatamente isso o que diz. Beleza? Pessoal, finalizamos a nossa maratona. Aqui a nossa segunda aula da maratona, né?